Pessoal, vamos falar sobre nacionalidade, certo? Eu vou restringir o assunto, certo? E a gente vai falar aqui sobre a questão dos cargos privativos de brasileiro nato, tá? Então, o que acontece? A Constituição, ela deixa bem claro alguns casos que são privativos de brasileiro nato. A partir daquele momento, efetivamente, aqueles casos só poderiam ser ocupados por brasileiro nato. A gente tem lá a lista, e está em evidência, eu acredito até que vai ser cobrada a vocês agora na prova, além da questão dos direitos políticos, é a questão, então, vamos lá, quem é que pode ser presidente da República? Presidente da República e vice-presidente da República tem que ser brasileiro o quê? Nato. Presidente da Câmara dos Deputados. Por que o presidente da Câmara também tem que ser brasileiro nato? Porque ele pode vir assumir, mesmo que de forma temporária, a presidência da República. Presidente do Senado também ele tem que ser brasileiro nato, porque ele pode vir de alguma forma vir assumir o quê? A presidência da República. Claro que de forma temporária, certo? Havendo a vacância em temporário ou definitivo, mas ele assume temporariamente. Diplomata, ou seja, o representante do Brasil nas embaixadas, tem que ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato. A gente tem mais o ministro da Defesa. O ministro da Defesa não é qualquer ministro da Defesa, é o ministro que comanda as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tem que ser brasileiro nato. Se ele perguntar para vocês, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Saúde, ministro da Fazenda, não. É o ministro da Defesa que a gente está aqui se referindo. Pessoal, a questão é simples. Existe uma outra pessoa que poderia também ser cobrado como brasileiro nato, que não é citado na Constituição. Se fosse eu preparar essa prova, eu citaria ele, que é o presidente do CNJ. O ministro do STF, todos os 11 têm que ser brasileiro nato. Os 11 ministros do STF têm que ser brasileiro nato. Só que o presidente do CNJ também tem que ser brasileiro nato. Ele não é citado no texto da Constituição, mas ele tem que ser brasileiro nato. Por quê? Porque o presidente do CNJ é o presidente do STF. Como o presidente do STF, junto com os outros 10 ministros, tem que ser brasileiro nato, então o presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, também teria que ser o quê? Brasileiro nato. Essa é uma caixa de banana que eles podem, de alguma forma, tentar pegar vocês. Por quê? Porque não é citado no texto da Constituição, nem se fala sobre a figura do brasileiro nato. Teve um outro problema agora recente que começou a gerar um burburinho entre os alunos, que foi o caso de uma brasileira nata, que foi extraditada. Na realidade, ela não era mais brasileira nata. Essa pessoa, era brasileira nata, adquiriu a nacionalidade americana há algum tempo atrás e praticou um crime nos Estados Unidos. Quando praticou o crime, ela correu para o Brasil. Só que ela esqueceu que quando ela adquiriu a nacionalidade americana de forma voluntária, não foi dado a ela, não foi imposta uma condição para poder ela ficar nos Estados Unidos, ela adquiriu de forma voluntária. Então ela perdeu a nacionalidade brasileira. Então, ela foi para os Estados Unidos, adquiriu a nacionalidade americana de forma voluntária, o sonho dela era ser americana, então ela adquiriu. E ela perde a nacionalidade brasileira. Só que ela praticou o crime lá e correu para o Brasil. Ela pensava que o fato de ser brasileira nata, ela impediria dela ser extraditada. Só que ela foi extraditada sim, porque ela perdeu a nacionalidade brasileira. E foi extraditada para onde? Para os Estados Unidos. Daniel, lá ela vai cumprir a pena dela. Pode acontecer dela se tornar apátrida? Pode, ela pode vir até a se tornar apátrida. Um exemplo, ela já perdeu a nacionalidade brasileira e ela pode perder a nacionalidade o quê? Americana. Então ela seria uma pessoa sem pátria. Eu até tive um aluno agora recente, certo? Que o pessoal na sala de aula perguntou assim, sim, essa pessoa que é apátrida vai para onde? E ele gritou na hora, ela vai para o inferno. Não, ninguém vai para o inferno. Simplesmente ela não tem o quê? Nacionalidade, ela não tem pátria. Beleza, pessoal? Vamos dar um tempinho aí para vocês fazerem a questão aí, tá? Um abraço.